Alerta de conteúdo. Este episódio tem menção explícita a caso de transfobia e suicídio. Caso não queira ouvir essas partes, é possível pular a minutagem que está na descrição do episódio. Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E hoje comigo, Jussara. Eu vou pedir para ela se apresentar. Por favor, Jussara. Eu me chamo Jussara Prado, eu sou psicóloga clínica de LGBTQIAPN+, desde 2018. Meus pronomes são ela, dela, sou uma mulher cis, branca, bissexual. Maravilhosa. O tema, vocês já devem ter visto aí na descrição do episódio, é rejeição. É um tema mais amplo do que eu imaginava, inclusive, porque quando eu joguei lá no grupo de Telegram, coloquei nos stories do Sapa Justa, cada pessoa interpretou rejeição de uma forma. Mas a gente aqui vai seguir uma linha e se vocês acharem depois, vocês poderiam falar mais sobre isso, alguma coisa que ficou em outra expectativa, a gente também pode fazer, que eu acho que é um tema bem amplo, né, Jussara? Olha, sim, pega muita coisa e vocês vão ver, né, conforme a gente for falando. Ainda mais quando a gente está falando para o público LGBT, né? Você acha que a gente começa falando, por exemplo, questão que talvez fica dentro da gente? Por que é tão difícil a gente lidar com a rejeição? Bom, primeiro porque é uma sensação horrível, né? Sim. É horrível e é uma sensação extremamente desgostosa. Faz a gente se sabotar de diversas formas e pode até levar a gente na piora do nosso autocuidado, das nossas relações e, consequentemente, da nossa saúde mental. Convenhamos, por mais que a nossa geração, né, Y em diante, tenha quebrado ciclos, a gente comparando com as gerações anteriores, em relação ao tabu da saúde mental, a gente ainda não tem essas questões trabalhadas desde a infância. Então, a gente não é treinado para lidar com sentimentos desgostosos. Claro, né? Esse sentimento de rejeição, ele acaba podendo se associar a outros temas, né? Então, dependendo do contexto que a pessoa está, da vivência dela, ela pode associar com sentimento de abandono, fracasso, privação emocional, isolamento social, busca de aprovação, pessimismo e, sim, a lista é longa, né? Se a gente for analisar mesmo. E se a gente for ver esses que eu acabei de citar, a gente pode ver a possibilidade da pessoa perder oportunidades de relacionamentos e convívio social, o que acaba reforçando os pensamentos e crenças negativas que ela tem a respeito de si, inclusive reforçando esse sentimento de rejeição. Para a gente entrar nesse tópico, a gente tem que ir para o básico da questão do desenvolvimento da pessoa e da construção da autoestima dela. Aí, se você me autorizar, eu vou por aí. Ai, tá autorizadíssimo. Vamos entrar por esse caminho. Bom, quando a gente pensa no nosso desenvolvimento, né, desde o berço, nós nascemos puros e ingênuos, né? Tem até uma frase, agora eu não vou lembrar quem falou essa frase, o homem nasce puro, é a sociedade que o corrompe, né? É mais ou menos nessa ideia aí que a gente vai entrar. Então, quando a gente nasce, a gente não tem noção das coisas, né? Então, é com a criação da nossa família que a gente vai adquirindo conhecimentos e saberes, não só sobre o mundo e as pessoas, mas sobre nós também. Então, como seres sociais, a gente precisa dessa relação social com o outro, que primeiro é a família, né, nuclear, para a gente poder se conhecer e se fazer como ser humano. Então, por exemplo, tá o neném lá, e claro, né, é um exemplo assim bem mais prático de se visualizar. A mãe vai, olha esse narizinho, que bonitinho, olha a mãozinha do neném, olha o pé do neném. Aí o neném vai tomando consciência, não só de que ele tem, não é só a cabeça, né, porque a criança lá acha que é só ela ali a cabeça, grudada na mãe, ela vai tomando a consciência de si, do seu corpo, do seu espaço, e conforme vai passando e desenvolvendo, vai tomando consciência das suas características, tipo, a criança, ela faz alguma coisa legal, ou ela obedece de alguma forma, aí vem um elogio da inteligência dela, dos seus atos, das suas atitudes, sua postura. Então ela vai internalizando tudo isso. E claro, tô dando exemplos de positivo, porque a gente também internaliza o negativo, né? E para quem é uma criança queer, né, uma criança LGBT, vai internalizando muita coisa ali. Então, primeiro a gente tem a família, que vai trazer essa visão dela sobre nós, nossas características, e a gente vai se fazendo nessa relação. Depois vem a escola, a igreja, a comunidade, a mídia, a política. Então, cada ambiente ao nosso redor emite diversas mensagens.
mensagens sobre os homens, as mulheres, as pessoas brancas, as pessoas pretas, indígenas, pardas, pessoas cis hétero e as pessoas LGBT, né? E a gente não pode deixar de admitir que hoje o cenário ainda é favorável se comparado com 10 anos ou mais para trás. Sim. Mas ainda não é o ideal para nós, né, da comunidade, porque a gente ainda recebe muitas mensagens negativas a respeito da nossa vivência, da nossa essência e da nossa existência. Então, a sociedade, ela está repleta de mensagens confusas para quem é LGBT. Então, tem estigmatização e diversas mensagens hostis, né, que existem na forma de iniciativas contra os nossos direitos, por exemplo, crimes brutais, né, violência, e até estratégias políticas de direita que prometem a tal cura para a homossexualidade por meio da religião. A gente pode até ter situações menos hostis, mas elas não deixam de ser prejudiciais para essa construção da pessoa LGBT, da sua autoestima, da sua autoconsciência, de si mesmo. Então, a gente tem proibição do casamento LGBT em alguns países, e aí isso por si só já traz outros prejuízos, questão de adoção, de herança, de plano de saúde do cônjuge, né? Então, tudo isso já atrapalha ali a existência da pessoa na sociedade. Enfim, com tudo isso, né, vindo na nossa direção, conforme a gente vai se desenvolvendo e crescendo, não tem como a gente não internalizar essas mensagens, né? Se a gente for pegar aí os últimos 4 anos, né, do governo anterior, quantas mensagens negativas não foram direcionadas à população LGBT, reforçando estigmas, estereótipos, reforçando coisas que não são reais. Mensagens de que a gente não merece viver, de que a gente não tem valor ou que a gente não tem o direito de ter uma vida digna, com relações saudáveis ou aceitar a nossa identidade, por exemplo. Até aqui, tá fazendo sentido essa questão da rejeição? Para mim faz bastante sentido. Quando você cita, por exemplo, no início, vários lugares, eu já consigo imaginar, não, porque eu vivi isso também, né? Tipo, rejeição dentro de casa, dentro da escola, dentro de espaços religiosos, dentro todos os setores da sociedade. Eu sempre não, eu sempre senti essa rejeição, que para mim era muito colocada como uma forma de deslocamento total. Pô, tá todo mundo, várias fases da vida, ou para sempre, talvez, procurando onde se adequar. E o sentimento de rejeição, vários motivos, ele te repele de você se identificar com alguma coisa. Isso para mim faz muito sentido. E agora quando você volta também falando desses últimos 4 anos, que eu acho que é um dos motivos grandes de eu ter buscado esse tema, foi porque, eu vou contar uma coisa especificamente minha, eu tava refletindo que eu desfiz algumas amizades longas, tipo assim, quando eu era adolescente, que eu continuava mantendo por, talvez, medo de rejeição ou porque eu aceitava o mínimo. Ah, essa pessoa aceita que eu sou lésbica, né? Então, Mas ela não tem que aceitar, porque você não tá pedindo ela em casamento, né? mas eu era essa carência de aceitar. Mas com esse governo também, a parte horrível, mas ajudou a abrir os olhos de pessoas que estavam sendo ou passivas ou aceitando um governo que me deseja morta. Não é para eu aceitar na minha vida, é eu que não tenho que aceitar essas pessoas. Só que, ao mesmo tempo, quando eu já tinha decidido, não quero essa amizade mais, porque, né, tá apoiando esse governo, ou tá conivente com o marido que apoia esse governo, que teve essas pessoas também, eu me senti, cara, rejeitada por alguém que eu nem quero que me aceite mais, sabe? E eu fiquei bolada com isso. Teve uma pessoa que eu atendi que ela soltou uma frase que, inclusive, eu tenho anotado nos meus post-its aqui. É mais ou menos assim: por que eu vou buscar a aprovação de uma pessoa que nem eu aprovo? É isso que eu senti. E essa questão de LGBT, da nossa vivência, né? Você deu um exemplo, eu quero dar um exemplo, que eu sempre uso esse exemplo para as pessoas entenderem. Que muitas vezes a gente acaba se entendendo como LGBT mais tarde, né? Eu sou de 92, né? Então, na época que eu fui fazer a disciplina de ciências, que a gente tem ensinamento sobre o corpo humano, era nos anos 90. A gente pode pesquisar a história do LGBT, a gente já tinha discussões sobre bissexualidade, só que na cidade que eu estava, que era uma cidade de 10 mil habitantes, onde eu nasci, não se falava. A gente conhecia pessoas que eram gays, né, homens cis gays, mulheres cis lésbicas e travestis. Não tinha a conversa sobre trans, bissexualidade ou pansexualidade. Então, quando eu cheguei nessa época do colégio, a professora mostrava lá o corpo humano do homem cis e da mulher cis e falava sobre reprodução. E aí sempre tinha um ou outro molecada que queria incitar o desconforto na professora, né? E o homem que gosta de homem, a mulher que gosta de mulher. E aí parava nisso. E aí eu, mas
Eu, com 8 anos, eu já entendi que eu gostava dos dois. E aí? Eu tenho que escolher? Não pode ser tudo? Você gosta de homem e mulher? Deu sim, né? E aí vem uma dúvida. Bom, eu sei que eu gosto, ninguém falou nada disso, então me parece uma coisa que não deve ser dita. E aí a gente começa a ter um segredo. E aí o LGBT ele começa a criar uma identidade secreta, onde ele pode ser ele mesmo, onde ele pode viver essa essência dele, e onde ele tem que viver essa identidade, tipo o Superman com Clark Kent. Vou botar meu óculos aqui pra fingir que nada aconteceu. E aí você começa a escolher. Quando alguém entra nessa pauta, você fica esperto pra saber se você pode falar com essa pessoa ou não. Você, não, mas é que eu sou, né, eu sou gay, então eu posso falar. Às vezes nem sabe ou não. Então, como que a pessoa não vai internalizar essas questões se a gente, nos anos 90, tipo, foi ontem, né? Se a gente for pegar na história da humanidade, foi ontem. A gente ainda não tinha. E a gente tem esse discurso ridículo de ideologia de gênero, de, sei lá, mamadeira de piroca, de kit gay nas escolas. Gente, é extremamente necessário a gente ter educação sexual e de gênero para as crianças, os adolescentes, entenderem o que é uma coisa e o que é outra. Porque às vezes eles vão estar passando por esse processo e ninguém vai explicar. A família não vai ter essa bagagem, né, esse recurso para explicar. E às vezes quando foge um padrão de gênero que as pessoas esperam que você performa, e aí a pessoa é chamada, né? O menino vai ser chamado de viado, bicha, e a menina de sapatão, Maria homem, e nem entende o que é. Tipo assim, nem sei o que tá acontecendo. Eu me senti assim, antes de eu entender a minha sexualidade, não entendia nada, eu queria jogar bola. Já estavam me xingando. Então, quando eu comecei a ter contato do que eu tinha entendimento que eu queria, do que eu gostava, do que me atraía, já via como um problema. Falei, nossa, agora eu me lasquei. A galera tava certa. Eu era sapatão mesmo. Nossa, você falando assim, a gente abre muitos caminhos para discussão. Porque a gente tem os papéis de gênero, né, na questão da vestimenta, do performar, né, como você comentou. Você gostava de jogar bola, eu não tinha, até hoje eu não tenho nenhum tato para esportes, mas eu não gostava de usar uniforme justo. As meninas, pelo menos do colégio que eu estudei, elas gostavam de usar aquelas calças de malha, estilo bailarina, e eu gostava de roupas que não marcassem o meu corpo. Eu não queria, né, eu me sentia muito exposta, assim. E sempre me confundiram e sempre falaram que eu tinha cara de lésbica. E a gente perguntou, mas o que é uma cara de lésbica? Tô querendo saber até hoje. Exato. Já fui chamada, assim, de maneira ofensiva, usando o termo lésbica, com termos pejorativos juntos. E eu ficava assim, gente, mas eu não sou lésbica, mas eu também não tenho que estar explicando pra eles o que eu sou. E, tipo, caralho, sabe? Cala a boca. Então, a gente entende que o desconhecido, ele traz medo, porque eu não sei como que eu lido. E aí, muitas vezes, no se sentir sob ameaça, vulnerável, exposto pelo desconhecido, o ser humano ataca, né? Por isso que tem LGBTfobia. E aí a gente pega questões de estereótipos também de LGBT. É porque toda mina lésbica, ela vai ser desfeminilizada, todo homem gay, ele vai ser mais feminilizado. E tipo, não é isso. Estereótipos que a gente reproduz na comunidade com os nossos pares. Acho que as pessoas procuram muito identificar como se isso fosse trazer algum tipo de conhecimento ou de prevenção. Não sei por que as pessoas querem identificar dessa forma, mas aí as pessoas héteros fazem isso, o povo da comunidade faz isso também, às vezes ou de forma já velada, né? Velada, ou vai seguindo isso. Só que a gente para muito, só que a gente fica no raso, né? Tô fazendo uma coisa, não tô parando pra pensar sobre isso. Só que essas coisas vão acumulando e a gente, de repente, vai ficando tóxico também, né? Dentro com a gente mesmo. Como eu atendo, né, o pessoal LGBT desde 2018, olha assim, desde a clínica escola, né, que é 2017, caía pra mim, era adolescente, LGBT, sem querer, assim, porque não escolhe, né, quando você tá na faculdade. Sempre caiu. Aí eu vejo que foi um chamado, assim, do universo. Eu tava igual o gato quando aparece pra você, aí os LGBT estavam aparecendo. Nossa, né? Tipo, Anja, é isso aí que você tem que fazer, né? Sempre ouvi comentários, tipo, a comunidade LGBT é muito tóxica, porque ninguém se suporta e tudo mais. Eu vejo muita gente ferida, tentando se relacionar. Aí, como cada um tem as suas feridas, que nenhuma está cicatrizada, acaba juntando o conteúdo interno de um com o outro e criando as situações, né? E aí a gente tem as especificidades que eu trouxe até aqui para comentar. A gente tem a questão de estresse de minoria e LGBTfobia internalizada. Esses dois termos são termos que foram estudados, né? A gente tem leitura científica sobre isso.
Primeiro que assim, né? Vai fazer sentido para quem tá ouvindo, já vou costurar tudo. Então a gente precisa dar base para esse conhecimento. Esse estresse de minoria, ele acontece com pessoas que fazem parte de minorias no geral, não é específico do LGBT. Então, se a gente pegar o LGBT, minorias sexuais, elas experimentam durante toda a sua vida, né, estressores específicos e crônicos, como, por exemplo, a LGBTfobia internalizada, né? E esse estresse, ele está relacionado aos efeitos que prejudicam a saúde mental dessa pessoa. Então, quando um indivíduo, ele pertence a uma minoria, numa sociedade que discrimina, que coloca estigma sobre ele, o conflito entre ele e essa cultura dominante pode ser muito prejudicial. Então, esse estresse acaba tendo esse resultado significativo dessa interação, né? O que gera, inclusive, uma mudança no funcionamento psicológico e neuroendócrino. Não é só mimimi. Porque, assim, se a gente for analisar e pegar em artigos, transtornos mentais como ansiedade, depressão, que são top, né? O top 3, não só do mundo, mas dentro da nossa comunidade, a gente tem desequilíbrios de hormônio e proteínas e outras dentro do nosso cérebro. Desanda as coisas, entendeu? Não é só, tipo, você é muito doída. Não, você tá sofrendo, tá doendo, porque, de fato, algo não tá legal aí. E essas modificações levam a chances maiores de consequências negativas à saúde mental. Então, essa teoria do estresse de minoria acaba pressupondo o seguinte, né? Que as pessoas LGBT, elas estão submetidas a um estresse adicional em relação às experiências que a população geral tem. Então, o primeiro dia na escola, ou o primeiro dia num novo trabalho, ou o primeiro dia num curso de faculdade. A gente sabe que primeiras vezes, em todas as situações, a gente fica mais ansioso. Agora, como que é essa primeira vez para uma pessoa que se identifica como LGBT e sabe, pela cultura que ela foi criada, pelo contexto, pela comunidade, pela escola, pela família, que para ele ser LGBT não é algo legal? É um estresse específico, entende? Um estresse específico que pessoas negras passam. Quem é branco não... A gente tenta mensurar, imaginar, né? Mas é uma vivência específica. Então, esse estresse, de certa forma, ele é estável ao longo do tempo, porque é uma coisa que está relacionada com a estrutura social e cultural. Então, a pessoa nunca vai deixar de viver isso por conta da sociedade que a gente tem hoje. Então, parte de processos, de instituições, estruturas da sociedade, e não só de fulanos específicos ou eventos específicos. É a estrutura da sociedade, está na base, entende? Está na base. Igual você vai montar um bolo, você tem que ter a base do bolo, para daí você fazer tudo aqueles frufru em cima do bolo, entendeu? Então, dentro disso, a gente tem a LGBTfobia internalizada, que daí é específico. A gente tem essa LGBTfobia internalizada na população geral. Então, pessoas que não são LGBTs, né? Vamos botar um cenário aqui ideal. A pessoa ela é cis hétero, ela sabe, ela se conhece, ela tem um autoconhecimento muito grande, ela sabe que ela não é LGBT. Mas, pela LGBTfobia ser algo estrutural da sociedade, ela pode ser, mesmo fazendo parte de movimentos, como aliado, mesmo sem querer, mesmo sem pensar, porque está internalizado. E aí o LGBT ele também tem isso. Não só em relação a ele, mas em relação aos seus pares. Tá fazendo sentido até aqui? Eu acho que faz muito sentido. Eu vi um vídeo outro dia no TikTok que um cara branco falava assim, que ele tinha passado em frente a uma escola. Isso é no Reino Unido, eu acho. Ele tinha passado em frente a uma escola e aí ele pegou e viu uns pais buscando os filhos, assim. E aí eram os pais de... O pai era negro, os filhos negros, assim. Aí ele falou que a primeira coisa que ele pensou, ele falou assim, não sabia que os pais negros estavam presentes. Ele pensou isso. E aí ele falou assim, eu sou uma pessoa racista. Eu preciso dizer isso porque se eu estivesse conversando com meus amigos que são desconstruídos, que são de esquerdas, que estudam isso, que tentam falar isso, eu nunca ia falar uma coisa dessa. Mas isso está internalizado na minha cabeça, então foi o que eu pensei. E o que ele traz que eu acho interessante é que ele fala assim, se eu não for ativamente antirracista, não tem como não ser, porque isso está dentro de todo mundo. Então não adianta eu ter aquele pensamento, que foi o que ele pensou sobre os pais ali no momento, e ignorar e falar, não vou pensar isso porque eu não sou racista. Mas o que ele falou que ele trazia de interessante era assim, não, pensar, eu tive esse pensamento sim, esse pensamento veio de mim, por que que foi, e destrinchar e ativamente trabalhar isso.
Você contando isso, me lembrou um pouco desse vídeo que o cara fala, porque eu vejo isso com pessoas que são héteros cis aliadas e vejo eu comigo mesmo também, repetindo algumas coisas e falando, cara, tô eu mesmo pensando menos de mim, pensando menos das pessoas que estão ao meu redor. E aí eu não acho que é intencional, e eu fico culpada, aí eu crio uma outra noia, sabe? Mas eu acho que quando a gente procura ter essa consciência que você falou que tá internalizado, a gente precisa entender isso, ajuda bastante. Vou pegar esse teu exemplo, né, sua fala, para deixar bem claro. Não é porque é estrutural, está internalizado, que vai usar isso como muleta, tipo, ai, não, é porque é estrutural, internalizado, desculpa, vou sem querer, vai dar uma que aí vai passar esse panão e segue a vida e foda-se. Não, é justamente a gente começar a analisar, né, trazer essa consciência para nossa fala, nossas atitudes e inclusive pensamentos. Essa autoconsciência, autopercepção, que muitas vezes a gente leva anos para adquirir. E se não tiver, às vezes, nem terapia, sozinha a pessoa não consegue. Então, assim, eu gostaria até de trazer alguns exemplos do que eu já vi na comunidade. De pares, né? Então, uma mulher lésbica falando de outra lésbica, um gay falando de outro gay. Eu atendo bastante pessoas trans. E teve um ano que eu fiz um projeto que era para atender só homens trans, num grupo, né? E aí, falas deles, assim, a gente debatia bastante sobre padrões de corpos e vira e mexe eles soltavam e sem perceber que fulano que ainda não tinha nem retificado o nome, eles não sabiam se era trans de verdade. Ou, por exemplo, uma mulher que se relaciona com mulheres, né, uma mulher lésbica ou bi ou pan, não pode ter unha comprida. Ah, mas por quê? Não, por causa do relacionamento sexual. Tá, mas você já tá especulando então como é que essa pessoa transa. Sim. Que é o que os cis héteros fazem com a gente. Né? Ou tipo, eu não gosto de homens gays, né? Eu não gosto de gay afeminado, bicha pão com ovo. Eu gosto de gay que tem cara de macho. Olha o preconceito em cima disso. Quem tá ouvindo... Consigo mesmo, né? Com certeza já falou isso ou já ouviu isso. É uma novidade essas falas que você tá dizendo, infelizmente. Um spoiler, né? Bateu, doeu, pega que é teu. Sim. Isso é carapuça servir, depois eu não quero hate nas minhas redes sociais. Vai se tratar a garota. Então, essa LGBTfobia internalizada, ela se refere ao direcionamento a si, dos seus pares, né? Dessas atitudes negativas da sociedade. Então, isso mesmo antes da pessoa se perceber ou se identificar como LGBT. A gente já internaliza tudo isso e são atitudes discriminatórias que está presente na sociedade dominante. Entende? Que para quem é cis hétero é a norma, é o correto, né? Entre aspas, é o esperado, entre aspas. Então, por conta desse impacto, dessas experiências, né, e atitudes preconceituosas e a exposição contínua, essa LGBTfobia internalizada, ela vai permanecer como um fator importantíssimo no psicológico de uma pessoa LGBT durante toda a vida. Se você quiser, eu posso citar alguns sinais dessa LGBTfobia internalizada. Por favor, vamos pegar um papelzinho e anotar. Foi dando check, né? Bom, acho que o primeiro é a negação da própria identidade de gênero ou orientação sexual. Quero fazer só um spoiler, eu vou falar mais sobre essa questão da negação da identidade, com os estágios do desenvolvimento da identidade LGBT. A gente tem a falta de reconhecimento das próprias atrações sexuais e românticas. A gente tem tentativa de mudar a própria identidade de gênero, orientação sexual, ou de se passar como cis heterossexual, podendo se casar com outras pessoas de outro gênero para ter aceitação social. E esse específico, a gente tem até um termo em inglês, que é o lavender marriage, que é tipo o casamento lavanda, que era um gay e uma lésbica que se casavam, das antigas, para eles não virarem alvo, né? Daí cada um tinha o seu par, só que a sociedade achava que eram dois casais de amigos saindo de rolê, entendeu? Nessa época é uma questão de sobrevivência. Exato. Nossa, bem lembrado. Muitas vezes permanecer no armário é a única estratégia de sobrevivência que a pessoa tem no meio que ela tá. E aí, já um disclaimer bem urgente. Gente, não tire ninguém do armário, pelo amor de Cristo. Não tire ninguém do armário e não force a pessoa a sair. Nem ao vivo, nem na internet, tá, gente? É só porque a pessoa é atriz, ator, né? E nem fica especulando, né? Tipo, se eu não me engano, teve um rapazinho de Stranger Things que ele saiu do armário. Foi. E daí a galera falando assim, nada novo sob o sol, já imaginava. Mas o que muda a sexualidade da pessoa? Que a gente tá fazendo igual fazem com a gente. Sim. Usando como medida de valor, entendeu? A única vez que eu ouvi que sempre soube e eu achei bom foi quando a minha mãe falou. Aí eu achei ok. Mas de resto também a gente tá se pautando com coisas muito básicas mesmo. Se parar pra pensar, não faz muito sentido. Né? Seguindo na lista aqui, tem um sentimento de que a pessoa nunca é suficientemente boa e sempre uma tendência maior pro perfeccionismo.
Cara, é muito louco, assim, eu ser psicóloga de LGBT e às vezes a gente tem interação social, né, com pessoas que são LGBTs e eu ver ao vivo e a cores essa lista inteira na pessoa através dos comportamentos dela. E os outros podem não ter consciência, a pessoa pode não ter a própria consciência disso, mas eu vejo. Eu tô rindo porque, assim, rindo de nervosa, né? Porque é muito sério. A gente tem baixa autoestima, né? Que isso aí, como eu fiz, né? Toda a construção da história, provavelmente que sempre vai ter. Imagem negativa do próprio corpo. Daí, dependendo da letrinha, a gente tem transtorno alimentar. Tem aquela galera que vai no CrossFit, na academia 24/7 pra compensar. A gente tem a projeção de preconceitos em outro grupo-alvo, ou na própria letrinha, né, nos próprios pares, que é reforçado pelos preconceitos que já existem na sociedade. Então, um exemplo aqui, muitas vezes, é de homens cis gays que falam mal de vagina, por exemplo. Ai, Deus me livre, vagina, que nojo, não sei o que, não sei o que lá. Ele está contribuindo para reforçar misoginia e o machismo, como se o pênis, o falo, fosse a coisa mais importante. Que é algo que a nossa sociedade falocêntrica dita, né? Quem tem o pênis tem mais poder, tem mais conhecimento, tem mais capacidade, vai ganhar mais no mercado de trabalho. Se você está ouvindo a gente, é um homem cis gay, já falou isso, sugiro que você tente parar de falar e vai trabalhar isso aí na terapia, porque não é nada legal, como se uma vagina fosse uma coisa repugnante. E tudo bem, você não se atrai por pessoas que têm vagina, mas isso não te dá o direito de falar esse tipo de coisa. E falar isso também é violento, né, com homens trans. E ninguém tá nem perguntando suas preferências, suas vontades. Fala isso como uma forma de ser engraçado, né? E o humor para fazer com pessoas que já são tão recriminadas na sociedade, ele já sabe que não funciona, né? Porque não gosta de piada com homofobia. Pra que vai fazer piada com pessoas com vagina ou com a vagina em si? Acho o De novo, outro parênteses aqui, né? Vários parênteses. Gente, vai vindo as informações na cabeça. Eu não sei se você lembra de um rapaz que era um homem trans, ele se matou, acho que foi ano passado. Ele namorava com um rapaz que tinha aquele canal Põe na Roda. Eu sei que quando eu fiquei sabendo a notícia, junto veio, meus pacientes, né, me mandavam vários prints, assim, dos comentários de homens cis gays falando o que aconteceu no Instagram do marido dele, vazou, alguma coisa assim. Era justamente porque ele não tinha o que o gay gosta. Isso foi muito violento, nossa. Nossa, muito, muito. E já foi dito isso antes dele cometer o suicídio. Foram atrocidades, transfobias bizarras. E eu pergunto assim, a gente não faz parte da mesma comunidade? Por que a gente faz esse tipo de violência com os nossos pares, sendo que é o tipo de violência que a gente todo dia tá batendo no peito, levantando o braço, falando que a gente tá lutando contra? A gente tá reproduzindo isso. É muito sério isso, né? E outras questões, né, de LGBTfobia internalizada. Se manter em relacionamentos abusivos, não só se manter, né, mas a pessoa fala que é dedo podre. Mas na verdade, a gente se relaciona com aquilo que nos parece familiar. Então, quando a gente vem de um lar abusivo ou os moldes, os modelos de relações que a gente conhece são abusivos, a gente vai se colocar em relacionamentos assim. Não estou culpabilizando a vítima, mas às vezes é tão internalizado que a pessoa sabe que aquele relacionamento não tá legal, ela quer sair, mas eu amo tanto essa pessoa, vou tentar de novo. Então é uma questão internalizada que reforça esse ficar, reforça o não denunciar, reforça o não pedir ajuda, muitas vezes, que aí a gente tem outro estereótipo, né, de que relações LGBT elas não duram, elas não são saudáveis. As pessoas acharem que pessoas LGBTs não têm relacionamento abusivo, né? Tipo, mulheres com mulheres não são abusivas. Já vi amigos meus também, homem com homem, sendo abusivo e achando que não, porque a gente tá vendo muito na sociedade a violência do homem cis contra a mulher cis ali, e acho que é isso, né? Eu já vivi muitos relacionamentos abusivos e foi graças à terapia que eu consegui ver que eu tava repetindo, sim, padrões. E tinha muito essa questão de baixa autoestima, de eu achar que eu tinha dedo podre, eu repetia isso. Mas eu, com terapia e depois tendo autoconhecimento, eu percebi que até aquela frase daquele filme, esqueci o nome do filme, mas a frase é tipo, a gente aceita o amor que a gente acha que merece, alguma coisa assim. É mais ou menos isso. Então, aí a gente volta naquela história que eu contei, do que a gente vai internalizando. Se a gente aprendeu que na sociedade fala que LGBT não tem valor, que a gente não merece uma vida digna, não merece um relacionamento saudável, a gente aceita o que vem, nem sempre tudo que vem é bom. E a gente vai ter medo de se posicionar e colocar limites, com medo da rejeição, de ficar sozinho, né, se sentir abandonado. Que a gente coloca como se a rejeição fosse a pior coisa, né? Sendo que a gente tá vivendo outras coisas horríveis. Sim, eu trouxe alguns exemplos, né,
Não é que a gente não entenda só falando sem exemplos, mas meio que para internalizar melhor a questão, né? E nessa questão dos relacionamentos abusivos e dessa projeção de conteúdos até nos pares, LGBT também pode se tornar psicologicamente ou fisicamente abusivo de reproduzir aquilo que ele está aprendendo nessas relações de hoje. Rebaixar ou desvalorizar a si mesmo diante de outra pessoa, também um sinal de LGBTfobia internalizada. Vergonha, raiva, estar sempre na defensiva ou estar sempre ressentido com alguma coisa. Se colocar como vulnerável ou permissivo demais com busca de aceitação, carinho e afeto. E aí as pessoas usam e abusam da pessoa. Isso aqui já é um link para uma das perguntas que mandaram, né? Mas chegando lá, eu acho que a gente pode falar mais sobre, né? Então, na LGBTfobia internalizada, o LGBT ele não direciona só para si tudo isso, mas para os seus pares também. Aí, nos exemplos que eu comentei, de um trans achar que o outro trans não é o suficiente porque não tomou hormônio, não retificou o documento, não fez cirurgia. Ou o próprio trans achar que ele ainda não é trans, que a existência dele já não é válida, a identidade dele não é válida porque ele ainda não fez nada disso. A lésbica achar que ou ela é feminina ou ela é bofinho, que não existe ambos e outras possibilidades, né, que os dois não dá, sei lá. Ou de, ou você é ativo ou você é passivo. Sabe, eu fico pensando assim, o quanto isso, não só dentro da comunidade, como também com as pessoas cis limita a relação sexual. Você perde de viver novas experiências e ter novas sensações por conta dessa porra, dessa definição de ativo e passivo. Gente, olha pro casal heterossexual, eles não parecem que estão felizes assim, não. Por que a gente tá imitando as coisas que deram errado com eles? Então, assim, até casais, né? Casais eu já vi casos do casal ter práticas sexuais completamente fora do convencional, onde a mulher penetra no homem. Então, o homem recebe, e aí eles estão bem, eles estão felizes, tá todo mundo tendo prazer, todo mundo sendo respeitado. E por que a gente vai se fechar nesse ativo passivo? O que você é? Eu sou ativo. E você? Eu sou passivo. Então vamos ficar, senão não dá. Tipo, é igual beijo, né? Não existe pessoa que beija mal, existe beijo que não encaixou. Então, às vezes, são duas pessoas que se dizem passivas, mas poderiam estar experimentando ali. E aí, tipo, mas é que eu não gosto de determinada atividade ou posição. Aí, a gente também tem uma análise em cima disso na clínica, né? Realmente experimentou e não gostou. Mexe com algum conteúdo interno da pessoa, dela achar que ela é menos lésbica, dela ser penetrada, né, pela parceira, dela achar que por ela ter um visual mais desfeminilizado, ela não pode receber, ela tem que ser aqui, prover. Então, ou projetar isso, tipo, você é desfém, você tem que ser ativo. Uai, o que é isso? A gente tem isso também, né? Todas as letras, gente. Gay. Claro, muitas pessoas trans acabam evitando a sua região íntima por conta da disforia. E aí são questões específicas, não é todo trans que tem disforia. Então a gente tem diversos exemplos aí, né, para visualizar essa questão da LGBTfobia. Outro exemplo, né, que eu gostaria de trazer. Muitos têm medo de se relacionar com pessoas bi e pan, por esse preconceito internalizado, que bi e pan não é confiável, de que vão trair eventualmente, né, como se fossem, sei lá, máquinas insaciáveis que tem que ter os dois ao mesmo tempo. E situações, assim, que eu já atendi, já vi. Medo, assim, de serem trocados por não serem o suficiente para essa pessoa bi e pan. Então, por exemplo, a lésbica, ela tem medo da namorada dela, que é bi ou pan, trocá-la por um homem. Como se namorar homem fosse melhor do que namorar mulher. Ou como se ela só tá namorando ela porque não encontrou um homem ainda. Daí a mina tá com ela. Então, a qualquer momento que o homem se aproxima da namorada que é bi ou pan, eu tenho que ficar na defensiva pra não perder ela. Ela não pode ser com os amigos, não pode ter amigos, né? Eu fiz até um podcast que vai ser solo, que foi inspirado assistindo um reality show ruim, que eu falo um pouco sobre isso, porque no passado eu já tive, hoje em dia eu consigo ver, eu achava que eu não tinha pensamentos bifóbicos, mas eu já tive. E hoje eu consigo entender que era muito baseado, por assim, a sociedade inteira está dizendo que não existe possibilidade de não gostar de um homem, um ser tão incrível, tão higiênico. Abençoado por Deus, né? Meu Deus. Então, estão falando isso com você o tempo todo. Você não gosta, tipo, a lésbica não gosta. Então, quando vê uma pessoa que é bissexual, ela tipo, não, isso aqui deve ter alguma coisa diferente. Porque você está projetando o que você sente em outras pessoas, porque a sexualidade de cada um é de cada um. Então, eu sempre falo, quando as lésbicas têm esses pensamentos bifóbicos, tipo, faz um pensamento, de onde que tá vindo isso? Porque provavelmente a voz que tá gritando é da sociedade falando que o homem é muito bom, ou que, tipo, você tá transferindo isso talvez pra você, porque a sua sexualidade é sua. Não tem que ter a ver com a outra. Tem que ser o que é bom pra você, o que é bom pra outra pessoa. E assim,
Agora, eu teria cara de pau pra falar que lésbica não trai? Não existe isso. Se você combinou um relacionamento não monogâmico, você vai falar só porque é bi vai trair ou porque é lésbica vai trair. Essas coisas, quando você começa a destrinchar, elas perdem o sentido. E você começa a ver que, não, isso aqui é porque, sim, eu vivo uma sociedade que me diz o tempo todo que lésbicas são invisíveis. Beleza, essa dor é sua mesmo. Mas não tem por que você transpor isso pra outra letra. Tipo assim, a batata quente do preconceito, sabe? E, assim, primeiro que essa questão as lésbicas traem também, do comentário que eu falei, né, do estigma de que relações LGBT não duram, vai fazer sentido na hora que eu falar dos estágios de desenvolvimento. Mas esse preconceito, né, essa LGBTfobia que existe dentro da comunidade só contribui para fortalecer o sentimento de rejeição que todo mundo tem. Alguns podem estar mais trabalhado, alguns podem estar tão bem trancado, baú escondido, que nem sabe que tem, mas acaba direcionando comportamentos e atitudes. E tem pessoas que sabem e acabam morrendo de medo de reforçar ou reviver esse sentimento em situações que também acaba direcionando comportamentos e falas. Então, não só entre os relacionamentos afetivos que acontecem, mas de amizade ou de uma convivência casual mesmo. Então, a gente acaba jogando isso pro colega também, pro nosso par, né? Como eu comentei, das pessoas trans, entre elas terem os preconceitos ali, de achar que, você é mulher trans, você não vai botar silicone? Você não vai usar roupas femininas? Tipo, de novo, são estereótipos, são papéis de gênero. Tudo isso é uma construção social. E a gente precisa deixar bem claro, a única pessoa que pode falar que você é você. E aí já quero até fazer uma fala, já como bronca também para quem tá ouvindo. Então, o que acontece, né? A gente tem até uma terminologia para usar mais em estudos, que são homens cis que fazem sexo com homens cis e mulheres cis que fazem sexo com mulheres cis. Dependendo da pesquisa que você vai fazer, saúde mental, saúde física, acabam usando essa terminologia, mas tem pessoas, um homem cis, hétero, ele se identifica como hétero, mas ele tem relações sexuais com outros homens cis, que também se identificam como hétero. Eu tô usando esse exemplo porque a gente vê mais. O homem ser bi ou homem ser gay, ele é mais pejorativo do que a mulher ser bi ou lésbica. Porque a mulher ser bi ou lésbica, ela é fetichizada. O homem, ele é diminuído, humilhado. Então, você fica sabendo, você ficou sabendo que o João e o Luiz estão se pegando? Ué, mas não era hétero? Não era hétero, né? Pois é, diz que é. Mas aí, você tá deduzindo qual que é a identidade da pessoa, sendo que ela não falou pra você como é que ela se identifica. Mesmo que ela fale que seja, não, eu me identifico como hétero. Mas é enrustido. Tá, até pode ser, mas não é papel teu tirar ela do armário. Ou não é papel teu forçar o processo interno dela então falar, não, realmente eu sou gay. Não está no nosso alcance isso. Não está no nosso controle. A gente não tem o direito de fazer isso. Você pode pensar, sei, né? Mas você vai fazer egípcia, vai fingir que, não, realmente não é, tudo bem, se identifica como hétero e vai respeitar a pessoa. E as pessoas também fazem isso de acordo com o que convém. Porque se ficar sabendo que dois homens se pegaram, vai falar, com certeza é gay. Alguém vai pensar que é bi, mas geralmente as pessoas nem consideram que homens são bis, né? Claro, porque bi não existe, né? Só que se passar uma mulher e falar assim, não, já tive um relacionamento com uma mulher, mas sou hétero, ninguém vai questionar. Vai falar que era hétero mesmo, né? Muda de acordo com o que convém ali. Então, mas é muito mais comum uma mulher falar que se permitiu uma experiência com outra mulher. Tipo, eu tinha essa dúvida, eu fui lá, mas não, realmente eu sou hétero. Enfim, né? Agora, quando o homem faz isso, não, eu fui lá e fiquei com uma pessoa uma vez, um cara, transei, mas não, realmente não é isso. Já é colocado em xeque a masculinidade dele. Aí a gente entra na questão da masculinidade frágil, né? Cara, qualquer coisa derruba a masculinidade dos caras. Mas, de novo, a mulher, ela é fetichizada nisso. Mulher bi ou pan, ela é fetichizada. Os caras querem ver ela com outras mulheres. Pra eles. Enquanto homens cis héteros, que têm essas questões internalizadas, não querem ver dois caras se beijando, porque às vezes pode colocar essa dúvida nele. E ele pode, de fato, ele pode ser hétero, cis hétero, mas só o medo de entrar nessa temática, mesmo que seja para concluir que ele é cis hétero, já deixa ele muito na vulnerabilidade. Então eu vou acabar com isso aqui pra, sei lá, ninguém achar que eu também posso ser. Que um cara que tem pênis igual eu tá beijando outro cara, como assim? Entende? Então, tudo que o outro fala ou faz pra você, cara, certeza, tem a ver com essa pessoa e não com você, sabe? A gente precisa observar mais essas questões. Tanto que os outros falam e fazem pra gente, quanto que a gente fala e faz pros outros.
o que está saindo dentro de nós, que conteúdo que está saindo, entende? Muito do que a gente tá falando pros outros também, né? Reflete. A gente tá sentindo. Exato, exato, né? Aí da questão dos relacionamentos, que tem a ver com a rejeição, de achar que a bi ou o bi vai trair, que você falou, mas como se lésbica não traísse também. Eu sei que tem um termo aí do buceteio, né? Geralmente não é traição, pode ser só pegação em volta, né? Sim, às vezes Às vezes tem. falar que eu já atendi quando eu percebi que eu estava no meio de um rebuceteio, atendendo todas as pessoas Meu Deus. que estavam se relacionando e uma não sabia de outra, mas sabia da uma e Ah, meu Deus. é um fenômeno muito complexo, né, que a gente precisa dar o devido respeito. Sim. Tem uma psicóloga australiana chamada Vivienne Cass. Ela fez um modelo, né, de formação de identidade que se dá em fases na identidade LGBT. Então, deixando bem claro que primeiro esse processo não se dá na ordem que eu vou falar. A pessoa pode começar num, ir pro outro, voltar, pular, né? Então, é igual o luto. O luto tem as fases, mas você não vai uma por uma na sequência. Não é cronológico, né? Isso, não é cronológico. Ou envolve todos esses estágios que eu vou citar, ou alguns. Então varia de pessoa para pessoa. Aí o primeiro estágio que ela comenta é da confusão de identidade. Nesse estágio, a pessoa LGBT ela reconhece pensamentos e comportamentos, mas ela geralmente considera inaceitável. Tipo, como assim eu tô pensando e querendo isso? Não. Então a pessoa ela não se identifica ainda como LGBT, mas como uma pessoa cis heteronormativa com fantasias, como se fossem fantasias homossexuais. Isso a gente pode ver de mulheres lésbicas ou bi, antes, né, delas se entenderem. Eu tenho um fetiche de ficar com uma mina um dia e tal, mas eu sou hétero, eu gosto de homem. Achava que todo mundo achava mulher bonita. Provavelmente você já deve ter conhecido alguém que comentou algo sobre, assim, né? O segundo estágio, a gente tem a comparação de identidade. Então, o indivíduo, ele começa a aceitar a possibilidade de ser LGBT, mas ele ainda não se considera, por não se identificar com o estilo de vida que ele associa a esses grupos. Então, frequentemente, ele aceita o comportamento, mas ele rejeita a identidade. Um exemplo aqui que eu possa dar, né? A pessoa tem na mente dela que todo mundo que é LGBT vai em balada e usa droga. Não, eu posso até ser, mas não como esses aí. Eu sou promíscuo, né? Um clássico. Entendeu? LGBT, esse povo animado, né? Sim. Começa ali a aceitar que ela pode ser, mas não como esses outros, entendeu? Eu sou diferente. Aí a gente tem a terceira fase, que é a tolerância à identidade. Aí a pessoa ela já começa a aceitar que é LGBT e começa a se identificar como tal. Ela pode evitar se associar à comunidade, mas ela reconhece a necessidade de socializar. Então, nesse estágio, as experiências pessoais ela têm um papel de influência. Se as experiências pessoais dessa pessoa LGBT forem positivas, podem levar ela a estágios posteriores. Se negativas, tendem a levar ela à regressão dos estágios anteriores. Então, por exemplo, já me aceito como bi, não, eu sou bi, eu falo que eu sou bi, ou não é pra todo mundo, mas um dia me sinto confortável, eu falo que eu sou bi. E reconheço que eu preciso conhecer outras pessoas da comunidade, ou uma mina que fique com minas também pra eu experimentar, pra ver como é que vai ser a minha experiência. Só que se eu fico com uma mina e essa experiência foi horrível, ou ela fala que eu tô em cima do muro, na verdade ela é lésbica e eu que não sei o que eu quero, enfim, ela me trata muito mal e aquilo me pega de um jeito que eu questiono a minha identidade, eu posso regredir e começar, não, foi só um fetiche e eu sou hétero. Agora, se é positivo, pode me levar a me permitir explorar mais a minha identidade, a convivência com a comunidade. Eu já vi uma história que eu achei curiosa, que era assim, uma mulher, ela era uns 40 anos, aí foi se relacionar com uma outra mulher depois de anos casadas, conversou com o marido, abriu, uma coisa assim. Aí se relacionou, ficou apaixonadíssima com essa mulher, tipo, acho que a outra não queria algo muito sério, só que ela ficou apaixonada e ela sofreu muito. Aí ela voltava e falava assim, eu não quero me relacionar com mulher porque é muito intenso, porque eu sofri muito. Na minha cabeça eu fiquei pensando das conversas que ela estava experienciando essa paixão nova, de uma coisa nova que ela tinha descoberto, tinha levado um fora, terminado, e não queria, porque tinha doído a dor do amor mesmo, e aí ela voltou pra lá. 2 anos depois, ela voltou a se relacionar com mulher de novo, porque aí ela esqueceu que tinha sofrido. Cara, nossa essência, ela pulsa mais forte. Ela pulsa mais forte.
O ser humano, ele tá fadado a ser ele, entendeu? Na psicologia, acho que existencialista de Sartre, fala que acho que a maior angústia nossa é que a gente é livre para escolher. Quando você não escolhe, você tá fazendo uma escolha. E aí você não deixa de ser responsável pelo que vem dessa escolha. O estágio 4, a gente tem a aceitação da identidade. Aqui a gente chama de início da adolescência LGBT. Então, o indivíduo aceita e não apenas tolera a identidade, mas já se sente parte da comunidade. Geralmente desenvolve alguma intolerância aos segmentos mais LGBTI-fóbicos da sociedade. Então, a raiva que antes era direcionada a si passa a ser dirigida a esses outros que são preconceituosos. Então, a pessoa começa a expressar mais abertamente a sua identidade e se separa dos que julga que não aceita. Aí fica nós e eles, entendeu? Nós que somos LGBT, e eles que são cis-hétero e são preconceituosos. Então, tô nessa fase que eu sou meio heterofóbica. Não falei nada? Você que tá. E muitas vezes tem uma dificuldade de ver que dentro do cis-hétero tem pessoas que são ok para você ter convivência. Então, de fato, divide entre nós e eles. É só lembrar da nossa adolescência. A gente teve um pouco de revolta ali, né? Eram nós, os adolescentes, e os velhos. Ou as crianças. Se rebelando, né? Exato. Aí a gente tem o estágio 5, que é o orgulho da identidade. Aí aqui, de fato, é a adolescência LGBT. Nesse estágio, a pessoa ela emerge na cultura LGBT, ela passa a consumir atividades e produtos da comunidade de filme, série, livro, experiências, shows, ela, né, enfim, tá ali inserida mesmo. E começa a confrontar os heterossexuais, esses héteros. Ela tende a ver o mundo muito dividido entre LGBT e hétero. O que começa no início da adolescência é que se intensifica. Então, ela diferencia entre nós e eles, sem diferenciar os homofóbicos dos demais. Então, tem cis-hétero, eu consigo conviver. Por exemplo, a tua mãe é cis-hétero. Digamos que, mesmo a mãe te tratando com respeito, entendendo sua identidade, te apoiando, te incentivando, ainda teria uma dificuldade em ver que ela talvez não estivesse no eles. E a combinação de raiva e orgulho pode levar a uma atitude que conduza a movimentos sociais e a militância, o que não é ruim. Geralmente na adolescência que a gente começa a se introduzir em assuntos políticos também, né? Tá fazendo muito sentido, mas agora, acho que agora eu tô vendo que eu não tô nessa fase, não. Aceito. Os héteros são legais. Tem amigos que são, né? Tem amigos que são. E a gente tem o estágio 6, que é a síntese da identidade. Nesse último estágio, não tem mais a necessidade de dividir o mundo entre LGBT e cis-hétero. O LGBT, ele percebe que nem todos os cis-héteros são homofóbicos e reconhece que a sua identidade sexual ou a identidade sexual em si não é um fator primário nas relações interpessoais. Então, você é LGBT? Não, então eu não quero falar com você. Aqui nesse estágio, independe. Depende da identidade de gênero, sexual. Eu vou me relacionar, porque isso é uma coisa de cada pessoa. Se a pessoa quiser me falar, ela vai falar. Se eu me sentir confortável pra falar, eu vou falar. Tipo, isso não vai ser algo que vai atrapalhar esse tipo de relacionamento, seja ele qual for. Família, trabalho, amigos. Agora você só pergunta em quem votou, né? Tudo bem você ter votado e se arrependido. Tem que cuidar se ainda não tá incentivando e apoiando. Tudo bem, o ser humano, ele evolui, né? Ele comete erros, ele aprende com os erros. Ainda bem, a gente acredita que evolui, senão a gente não lutava para tal. Exato. Aí, quero pegar esse exemplo, né, que você trouxe. Nesses estágios exploratórios, é natural que a pessoa LGBT ela se comporte como adolescente, independente da sua idade cronológica. E por que isso acontece? Porque quando a gente era adolescente na idade cronológica, a gente não teve acesso às informações que a gente precisava para fazer todo esse movimento de identidade LGBT. Algo que com quem é cis-hétero acontece naturalmente por conta da estrutura da nossa sociedade. Então, quando as pessoas falam que relacionamentos LGBT não duram, que, sei lá, o que eu mais ouço é isso, né? Não tem outros específicos, mas eu sempre ouço isso. Tem a máxima que é tipo, de que homens gays não dura e que lésbica tudo quer casar, uma semana depois já tá namorando. Aí tem. Esses são estereótipos, né? Que mulheres casam rápido demais. Os gays querem só promiscuidade. Mas não é só estereótipo, tem a construção social, né? Além de ter essa questão das fases, né, do estágio, a gente tem a questão do estereótipo. Então,
da construção social, perdão, né? Nos papéis de gênero. No relacionamento cis-hétero, a gente ouve muito que, não, porque homem é assim mesmo, de querer transar todo dia, a mulher já não é bem assim. Cara, a gente leva isso para as relações LGBT, entendeu? Então, é muito mais compreensível que duas mulheres lésbicas vão morar juntas logo de cara e que tenham uma comunicação. Cara, eu admiro a comunicação que tem no relacionamento lésbico, quando eu atendo um ou outro, às vezes o casal. Eu acho maravilhoso. Senta e conversa, DR mesmo, sem medo, em comparativo com casais gays, entendeu? Porque elas não estão, elas não sentem esse medo da masculinidade frágil, porque elas sabem que elas são mulheres, elas se identificam como mulheres. No casal gay, tem um ou outro que quer sentar e ter a DR, e aí não consegue ter as relações sexuais porque tem questões no relacionamento que está atrapalhando. E aí o outro, tipo, acha que aquilo é irrelevante e que a relação não tá boa porque eles não estão transando todo dia. A construção social do homem é em cima do sexo. E penetração, né? Porque sexo você pode fazer com cotovelo, né? Eles acham que é só com penetração. Então, essas construções sociais de papel de gênero, a gente vê a influência disso na identidade da pessoa, na forma que ela se relaciona, na questão desses estágios, a LGBTfobia internalizada, e tudo isso costura na questão da rejeição. Está fazendo sentido para a senhorita, Letícia? Nossa, total. Nossa, esses estágios que você falou, achei muito interessante. Tô reflexiva até aqui. Você vai completar? Eu ia comentar, né, que uma das coisas que você colocou na pauta era o medo e a expectativa, né, da rejeição decorrente da LGBTfobia. Então, por aprender que eu não presto, eu não tenho valor, não sou bom, não mereço viver, muitas vezes, em qualquer interação social, eu já vou esperar que eu vou ser rejeitado. E às vezes a gente, Mesmo que seja dentro da minha comunidade com os meus pares. e às vezes a gente não tá preparada para não rejeição, né? Aham. De receber isso de uma forma diferente. Eu comentei por alto que eu tive alguns relacionamentos que foram nocivos. As pessoas comigo, eu com as pessoas também de outras formas. Identifiquei em várias coisas que você falou aqui. Mas quando eu tava num relacionamento saudável, que é o que eu tô até hoje, eu ficava assim, uai, tá alguma coisa estranha aqui. Alguma hora vai dar errado. Não, realmente as pessoas gostam de mim. Então, e até em outros campos também eu acho que eu levo. Não, esse trabalho aqui deu certo. Eu tô sempre esperando, às vezes, o que eu conheço, que é a rejeição. E quando eu não sou rejeitada, eu acho um estranhamento ali. Eu vou pegar esse exemplo que você trouxe pra desenrolar em cima. Uai, como assim? Deu 1 ano, 2 anos também, e não aconteceu nada, e aí rola a autossabotagem. Começa a fuçar nas redes sociais da namorada, a mexer no celular sem autorização dela, procurando coisa. Aí, qualquer coisa é coisa. E às vezes não acha nada, mas aí a namorada descobre que você tá fuçando nas coisas dela sem autorização. Aí já é uma quebra de confiança muito grande, invasão de privacidade. E aí naquilo que tava ok, começa a desandar por conta dessa autossabotagem. Eu sabia que ia dar errado. Sim. Tem até um termo na psicologia cognitiva que é a profissão autorrealizadora. A pessoa tem tanto medo de algo acontecer que ela se sabota para fazer aquilo acontecer de fato. Para ela confirmar, eu sabia que ia acontecer, entendeu? Isso tem muito nos relacionamentos. Então, a gente tem esse estresse de minoria. E aí você, né, perguntou para mim na questão se tem diferentes vivências de rejeição por raça, gênero, classe social, orientação. E sim, a gente sabe que uma mulher lésbica, preta, de classe social mais pobre, ela pode ter isso muito mais fortalecido dentro dela, esse sentimento de rejeição. Porque se a gente for colocar uma escala hierárquica, a gente tem o homem cis branco, a gente tem a mulher cis branca, aí a gente vai ter os LGBTs brancos, aí a gente vai ter o homem cis hétero preto, a mulher e aí os LGBTs. E essas coisas vão entrelaçando também, né? Então, entre o homem e a mulher branca, entre o homem e a mulher branco, ela é menor, ela é inferior. Mas em relação ao homem preto, ela é superior. Ela é branca. Então, a gente tem isso na estrutura da nossa sociedade. Então, a gente tem essa estresse de minoria. Então, cada minoria vai ter a sua vivência única na sociedade. E isso vai trazer prejuízo à saúde mental. Então, pessoas LGBT, elas apresentam uma maior prevalência de transtornos ansiosos e depressivos em comparação à população cis-hétero. E o aumento da frequência desses transtornos se deve
pelo menos, né, em parte, as situações de violência a quais estamos submetidos desde a infância até a vida adulta. E violência, gente, lembrando que não é só física. A gente tem violência patrimonial, a gente tem violência psicológica, a gente tem violência sexual. Mas, por exemplo, patrimonial, eu já vi muito isso com pessoas trans, né, independente de ser homem, mulher ou não binário. Da pessoa comprar um packer, um binder, ou um sutiã com bojo, ou uma roupa, e os pais jogarem fora, destruírem. Isso é uma violência patrimonial. Outra coisa, né, que acaba fomentando esses transtornos ansiosos depressivos é o peso do preconceito, do estigma e autoestigma LGBT vive, e uma maior fragilidade nas relações interpessoais e de suporte social, familiar, levando ao isolamento social. Quando a gente não tem rede de apoio, a gente sente que não tem condições de fazer nada. Porque com quem que eu vou contar? Uma das coisas que eu mais recebo de mensagem, de buscando, né, querendo ter amizades LGBTs, ou querer alguém para conversar, sair disso, né, porque às vezes a gente não vai conseguir rede de apoio dentro da nossa família. A pessoa mora numa cidade muito pequena, eu recebi bastante de gente no interior. E assim, para você ter uma noção, eu vejo muito isso, né? Eu atendo não só individual, mas eu tenho alguns casais que eu atendo, eu faço projetos de grupo, grupo terapêutico, enfim, né? Vários formatos. E eu tenho muito mais dificuldade para formar grupo LGBT do que o individual LGBT, o casal LGBT ou um grupo aleatório sem ser questões LGBT. E é curioso que, ao mesmo tempo que os LGBTs querem socializar, então eu vou montar um grupo, vamos. Não, eu não me sinto confortável para. Porra. Está tudo com ansiedade social. Mas você vai falar com seus pares. E aí, tipo, ao mesmo tempo que a pessoa ela quer socializar, ela não se permite experimentar. Ela se sabota nisso. Então, a população LGBT, ela é 3 vezes mais propensa a considerar, tentar e morrer por suicídio. E 6 vezes mais propensa a se envolver em autolesão não suicida, em relação aos pares cis héteros. Então, estima-se que 20% da população LGBT adulta já tentou suicídio ao longo da vida. E aqui quem fala pra vocês é uma pessoa que já tentou. Então, a gente tem muito isso. Por não ser respeitado, pelas violências que vive, por falta de entendimento da própria identidade. É uma angústia. Viver dentro do armário pode sim ser uma estratégia de sobrevivência, mas não é um passeio de unicórnio lá dentro. É uma angústia do caralho. Traz sofrimento. Então, a gente vê assim que os jovens e adolescentes LGBT acabam tendo menor risco de suicídio porque está associado a uma maior conexão familiar, né? Cuidados mais acolhedores por adultos. Às vezes está na escola, tem um outro professor que é um aliado, que também é LGBT, e aí acaba tendo essa ponte ali. Mas, e aqueles que já são adultos, foram expulsos de casa. Eu já atendi tendo pessoas LGBT completamente solitárias, elas não têm contato nenhum. Trabalha home office, mora sozinho, não fala com ninguém. Eu preciso de um contato de emergência, que mora na sua cidade. Não tem ninguém. Isso é muito sério, muito sério. Aí, todas essas questões acaba incentivando o uso problemático de substâncias, o que potencializa o risco da comunidade LGBT a transtornos mentais. Então, esse uso de substâncias acaba vindo como um mecanismo de lidar com todas essas emoções e esse turbilhão de coisas que está acontecendo dentro da pessoa, mas acaba sendo um tiro pela culatra, porque daí ela vai sempre beber para chegar em alguém, para fazer amizades. Sem beber ela não vai conseguir. Ela sempre vai usar droga para transar ou para se relacionar. E eu não sei se vocês sabem, tem algumas drogas que ela meio que abre a caixinha de Pandora dos transtornos mentais. Se você não sabe a tua árvore genealógica de saúde mental, você pode tomar um doce, uma bala, uma balada uma vez e desenvolver uma esquizofrenia. Se a pessoa já tiver, né, aí propensa. Que é para sempre. Tem uma predisposição, esquizofrenia, bipolaridade. E, tipo, bipolaridade a vida toda aí tentando regular, entendeu? Eu esqueço, muitos anos atrás, eu fumava, né, cigarro normal. E aí eu tava num sítio, assim, com um monte de gente que algumas pessoas conheciam, não, mas a maioria eram héteros, eu tava lá convidada. E aí tava fumando cigarro, assim. O cara que falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele virou pra mim e falou assim: o que você tá tentando matar em você que você odeia? Achei assim, um cara louco, né? Porque na hora que ele falou isso, fiquei assim, que é isso? Só que eu acho, sim, que por muito tempo
fumava muito, bebia. Ainda bebo, não? Eu falo que eu não bebo, não. Porque eu parei de fumar. Mas desse abuso de não olhar pra si, de uma vida final de semana atrás de final de semana sem parar pra pensar muito no que estava acontecendo. Isso tem muitos anos. Eu parei de fumar tem 3 anos. Mas essa frase sempre ficou na minha cabeça. Porque de alguma forma. Fez sentido, né? Clicou ali no que ele tava falando. Ele pode nem ter falado com alguma intenção, mas pra mim ficou isso. Eu tava assim, sempre em constante autodestruição, sabe? Exato. E aí a gente vê tantos cenários, né, quando a gente vai sair, ou os nossos amigos que estão nessa, né? Porque quando eu gosto de uma coisa e eu dou valor numa coisa, eu cuido dela. E isso, eu tô falando de mim também. E a questão dos limites, né, que é sempre uma pauta, né? Ah, como estabelecer limite? Primeiro você tem que saber quais são os seus limites, se você respeita eles. Então, você pega uma roupa para se agasalhar quando você está sentindo frio, ou você espera passar muito frio para ir lá pegar uma blusa ou botar uma meia no pé. Você vai no banheiro quando está com vontade, você segura muito tempo para daí ir no banheiro. Você come quando seu corpo fala que está com fome, ou você regra muito porque, ai meu Deus, tenho que emagrecer. Então você tem que ver se você respeita seus próprios limites, para daí falar com o outro. Se você não tá fazendo isso com os outros, né? Dos exemplos que você usou, tipo, você tá passando muito frio, você vai tirar sua blusa, pro outro ficar com frio. Você tá muito apertada, você deixa todo mundo passar na frente no banheiro pra você não fazer xixi. Exato. Ou, tipo, vamos fazer outra rodada, saideira. Daí, eu já deu, eu não tô, se eu tomar mais eu vou passar mal. Ah, louco, que é isso? Vai dar pra trás, não. Aí, não, então vamos. Aí passa mal. Você sabia, né? Sabia? E aí, por que que o teu limite não é válido? Por que que o desejo do outro tá acima do teu limite? Entende? Aí já pego por aí. Então, aquilo que eu dou valor, eu cuido mais. E, obviamente, aquilo que eu cuido mais tende a durar mais. Aí, você não colocar seus limites para que as pessoas não te rejeitem, é você se rejeitar, né? É você falar, não, o que eu quero não, o que é importante para mim não, é vários nãos para você fazer um sim para alguém ou para os outros. E esse ponto que você trouxe, ele é extremamente importante, porque uma coisa que eu sempre falo é, a gente é um ser social, a gente se faz através das relações, a gente precisa sim socializar, mas essa necessidade extrema do outro, primeiro a gente se resolve com a gente. Então, tudo aquilo que você está esperando do outro, você tem que se dar primeiro. Então, se você está se dando só rejeição, é claro que o sentimento de rejeição vai acontecer. Nem você está se escolhendo. Tem como, né? Nem você está se escolhendo. Às vezes até no dormir, né? Muitos acabam empurrando a hora de dormir para ficar no TikTok, nas redes sociais. Por quê? Não tem motivo. Só quer ficar ali. Tipo, anjo, se você dormir bem, você vai conseguir regular as emoções, vai ajudar na memória, no aprendizado, na saúde física, a longo prazo. Por que você não tá se escolhendo na hora de dormir? Entende? E aí a gente tem questões específicas de cada letrinha. Eu trouxe alguns exemplos. Na questão das lésbicas, a gente tem um maior risco do que as mulheres heterossexuais de desenvolver transtornos alimentares. Entre cis lésbicas, a gente tem um número maior de mulheres acima do peso. E algumas evidências sugerem que isso pode se dar por uma menor pressão estética pela magreza dentro desse grupo. Em comparativo com os homens gays, eles têm mais essa pressão de estar na academia, com o corpo perfeito dos deuses, entendeu? Que é a pressão entre os homens gays. Tá fazendo sentido aqui o link? A gente, você falou, né? Agora você vai se encaixar. A gente tem a taxa de fumante entre cis lésbicas 2,3 vezes maior do que em cis heterossexuais. E o consumo de álcool e outras substâncias também é mais prejudicial. Isso aí eu já sabia sem saber os dados. Eu sou ex-fumante, faz 10 anos que eu parei de fumar, mas eu também fui fumante de tabaco na minha juventude. A gente tem, em relação aos gays, né, uma prevalência do transtorno de ansiedade social em homens cis gays, ela é maior, cerca de 2 a 3 vezes mais do que os homens cis heterossexuais. Principalmente devido a uma maior ansiedade em situações como interações sociais diretas, um maior medo de rejeição e preocupação com avaliações negativas. Lembra que eu falei que o homem ser gay, ele é repugnado, excluído e a mulher ela é fetichizada? Ela pode até ser fetichizada, mas ela não é rejeitada como homem gay
nesse contexto, entende? A gente tem evidências de que o transtorno de ansiedade social está associado a uma maior prevalência também de relações sexuais sem preservativo e de consumo de substâncias psicoativas nas relações sexuais, com o objetivo de lidar com o medo da rejeição pelo parceiro, isso em homens gays. E essa é uma bronca semanal que eu tenho que dar. Cara, usa camisinha, se proteja, faça exame com frequência, alguns fazem uso do PrEP, né? Por conta dessa questão da ansiedade, do medo da rejeição, e eu já escutei. Eu fiz 100 porque ele falou que com ele não ia fazer porque incomoda. Então, tipo, as minas que se relacionam com homem, que escutam essas coisas, os gays também. É uma reprodução muito grande da sociedade. E eles acabam tendo uma preocupação muito mais elevada com comida e aparência física. Cerca de 30% deles têm insatisfação com a imagem corporal. E aí tem um parênteses em relação ao tamanho do pênis. Cara, é um sofrimento gigantesco quando o parceiro tem um membro maior que o dele. Ele acha que vai ser traído ou trocado porque o pênis dele não é tão grande quanto o do parceiro ou como ele gostaria que fosse. Aí tem internalização de ideal de magreza, motivação para estar perdendo peso, dietas restritivas relacionadas a essa homofobia internalizada, a necessidade de compensar. Acaba aumentando o risco de desenvolver anorexia e outros, né, por conta desse padrão. Dentro, né, dos bi e pan, a gente vê que LGB, né, e pan são os que apresentam, dentro do LGB, bi e pan são os que apresentam uma maior prevalência de um episódio depressivo ao longo da vida. Então, mulheres cis bissexuais superam em 35% os homens cis bissexuais em 30% de ter esse episódio depressivo. Isso se deve, em parte, pelo duplo estigma que essa população está sujeita, tanto por seus pares homossexuais como heterossexuais. Então, esse preconceito anti-bi-pan tem duas dimensões assim, que acabam se sobrepondo. Então, primeiro, o não reconhecimento da plurissexualidade como orientação sexual legítima, ao considerar algo instável ou temporário ou não confiável, né? E segundo, pela hostilidade direta às pessoas bi e pan. Então, dentro da própria comunidade, são tidos como promíscuos, confusos, não confiáveis, não autênticos. E é uma ideia, aí de novo, né, vou pincelar de novo o que eu falei, tem essa ideia equivocada de que as mulheres bissexuais são mais aceitas socialmente. Mas essa suposta permissão acontece por conta do fetiche machista. E aí os homens cis bissexuais tendem a ser percebidos negativamente, muitas vezes invisibilizados, considerados só como gays. O tipo de aceitação que vem com violência também não é uma aceitação, né, gente? Aham. Outro parênteses, né? Tipo, a pessoa tá te contando do relacionamento dela, e daí você vê que é um relacionamento problemático. Olha, vamos rever esse relacionamento. Mas é que essa pessoa, ela me respeita, ela é maravilhosa, tipo, respeito ao mínimo, né? Então, vamos parar de aceitar a migalha. Porque tem fome, migalha vira banquete. E a gente tem que cuidar, né? As pessoas bi e pan, em geral, são menos informadas nos serviços de saúde sobre cuidados com a saúde sexual, o que acaba deixando elas mais vulneráveis a comportamento de risco, sexo sem preservativo, né, a questão da contracepção, e até com gravidez não planejada e aborto. Quando comparadas às lésbicas, as mulheres bissexuais têm maiores taxas de dependência de álcool, maconha e outras drogas. Na questão das pessoas trans, a depressão é o principal transtorno mental dessa população, com a prevalência ao longo da vida de até 44%, sendo maior em mulheres trans comparado com homens trans. Então, isso está associado à falta de suporte parental, com redução da intensidade e frequência dos sintomas depressivos, naqueles que têm o apoio da família. Então, dentre as pessoas trans, teve um estudo que eles fizeram que estimou a prevalência de 38% para transtornos ansiosos em comparação a homens cis, que é 14%, e mulheres cis, 30%. Chega a ser 3 vezes maior que a população geral, a prevalência de transtornos ansiosos, sendo que os homens trans mais ansiosos que as mulheres trans. Os homens trans são mais ansiosos, as mulheres trans são mais depressivas. E aí, nessa comunidade, né, na questão da ansiedade social, ela chega a atingir 12% das pessoas. Então, o processo de transição social, vestimenta, acessório, comportamento de acordo com a identidade que a pessoa se identifica, organização, cirurgia, ajuda a reduzir os níveis de ansiedade. Só que daí você imagina, se eu sou uma pessoa trans
que não tem pessoa trans não binária. Eu não quero me identificar numa vestimenta, numa performance específica. E aí vem uma pessoa trans e fala da minha performance, o que antes poderia me ajudar na ansiedade social acaba piorando, me trazendo um sentimento de rejeição, fortalecendo ele. Eu, como mulher cis, vou ali na padaria. Pra mim, um dia eu ia numa padaria, voltei com meu pau, nada aconteceu. As pessoas trans têm ansiedade pra ir numa padaria porque Até chegar na padaria, muita pode coisa acontecer. evolui. Aí a gente tem a questão da passabilidade. A passabilidade é o quanto essa pessoa trans ela é passável, ela é lida pela sociedade como num gênero ou no outro. Então, homens trans que não fazem uso de hormônios, só usam vestimento e binder para comprimir as mamas, muitas vezes têm um visual, uma performance que passa como homem cis. E aí ele acaba estando protegido por essa passabilidade. Então, essa passabilidade pode ser motivo de sofrimento na medida que aumenta a sensação de autorreferência da pessoa. Então, ela sente que ela está sendo observada nos espaços, que as pessoas estão comentando rindo dela, se ela for menos passável. E ser pouco passável predispõe a uma fobia social, porque essa pessoa pode procurar não ficar em evidência nos espaços públicos, na rua, transporte. Com uma maior passabilidade, a pessoa pode esconder o seu status trans a fim de evitar essa exposição. Como se recusar a falar em público também, por receio da voz entregar, no caso, né? Como se tivesse um tipo de voz para gênero, enfim. Então a gente tem essas questões. A gente tem as pessoas intersexuais também. Conforme foi passando, né, a questão do século XX, a gente teve uma normalização de cirurgias e tratamento hormônio para consolidar, com uma abordagem médica padronizada, o tratamento dessas pessoas intersexo. Então, o médico decidia para qual gênero essa pessoa ia ser, de acordo com o que ele via ali, né? E a pessoa intersexual não é só a pessoa que tem as duas genitálias, mas às vezes só os cromossomos. Ela tem os dois cromossomos presentes. E ela pode estar completamente passável num gênero, mas ela não deixa de ser intersexual, né? Enfim, são várias possibilidades de intersexualidade. Então, esse ponto de vista, né, a reparação cirúrgica das genitálias seria um passo mais significativo para a vida das pessoas intersexo, já que na visão deles fundaria no corpo uma concepção de humano normal. A gente tem diversos movimentos, né, que eles têm buscado afirmar, trazendo visibilidade, sendo contrários a essa patologização e à compulsoriedade das intervenções cirúrgicas, né, de ter que ter, e não tem. E às vezes, quando a pessoa nasceu, era neném e foi escolhido, às vezes nem foi comunicado para a família, sabe? Isso é muito problemático, porque a pessoa cresce, desenvolve, se sentindo que tem uma coisa, tipo, algo de errado não tá certo, e ela não sabe responder. Uma violência muito grande. E aí a questão de normal, né, que eu comentei, do corpo, a gente tem as pessoas assexuais. Então, quando a gente fala de saúde e doença, a gente espera, né, a sociedade tem essa ideia de que é esperado do ser humano saudável, que ele tenha obrigatoriamente uma atração sexual por outras pessoas e que ele transe. Caso contrário, ele é normal. Logo, doente, tem que tratar. Mas essa regra de normalidade que estabelece o limite entre doença e não doença acaba padronizando a vida e restringindo as possibilidades da diversidade humana. E, cara, a sexualidade humana é um leque gigantesco de possibilidades. Gigantesco. Então, para evitar a patologização, né, da assexualidade e diferenciá-la de problemas que existem de fato, a ausência e diminuição do desejo sexual, a gente tem o CID e o DSM, que são livros da área da saúde para diagnóstico. O DSM é mais de transtornos mentais e o CID é no geral. CID é aquele número, tipo F, não sei das quantas, quando você pega um atestado no médico para levar para a empresa, né? Então, o CID ele passou a exigir a presença do sofrimento significativo como um dos critérios que define o transtorno do desejo sexual hipoativo, que é quando a pessoa tem uma queda na libido e ela está sofrendo porque a libido dela está baixa, que ela não está conseguindo, aí a gente pode entrar nessa classificação. Agora, se a pessoa, tipo, não, eu tô ok, assim, sem libido, sem atração, tô sus, ela não encaixa. E no DSM ainda acrescenta que as pessoas que se definem como assexuais devem ser excluídas desse diagnóstico. Então, o preconceito, ele é marcado pelo questionamento permanente da existência dessa orientação e identidade sexual. E ela existe e ela é válida. Só que a sociedade não vê assim. Então, quando a gente inclui, né, a ausência de atração sexual e da sexualidade como parte da diversidade sexual no ser humano,
a gente traz benefícios não só para a população sexual, que adquire maior reconhecimento e aceitação, como para a alossexual, que é quem tem atração sexual, ao considerar uma compreensão mais ampla da sexualidade humana. Pessoas não binárias, né, esse vai ser o último que eu vou citar aqui, que acaba tendo uma maior incidência de problemas de saúde mental, autolesão não suicida, suicidalidade, uso de substâncias e vitimização, e tudo isso é resultado do estigma e do preconceito. E como assim você não é um nem outro? Você tem que escolher. E aí podem ter demandas diferentes a respeito de intervenções hormonais e cirúrgicas em relação às pessoas trans. E o objetivo não é necessariamente uma masculinização, uma feminilização para parecer cis. É tipo só para a pessoa se sentir confortável. Então, uma pessoa não binária, ela quer fazer uma cirurgia para retirada da mama, mas ela não quer tomar a testosterona para desenvolver pelos faciais e mudar o formato do corpo para o espectro masculino. Ela só quer retirar a mama, que gera disforia, e é isso aí, e pronto, acabou. Mas, se não entra numa classificação que a sociedade entende, socorro, o que é isso? Inclusive tem cis que querem tirar a mama e o povo fica revoltado. Mas se a mulher quer colocar silicone, aí tudo bem. A mulher cis quer colocar silicone, beleza. Exato. Tem algumas mulheres cis que têm, eu não lembro o nome agora, mas que a mama ela não para de crescer. E ela tem que estar direto fazendo essa cirurgia. Esqueci agora não. Nossa, por que Deus te deu esse prêmio? A mulher já, perdendo a capacidade de viver por conta do tamanho da mama. Sim. E como assim ela tem que ajoelhar e agradecer aos céus que, nossa, que benção, né? Pra dormir, pra respirar. Hein? E aí tem as perguntas, né, que o pessoal mandou. Você tinha perguntado pra mim o que acontece quando a gente deixa esse medo de rejeição falar mais alto. A gente só piora a nossa situação. Como a gente é um ser social, a gente quer pertencer, a gente quer ter o nosso grupo, as nossas relações, ser aceito. E tá tudo bem querer isso. Mas para fazer parte de algum grupo, o grupo tem que aceitar a gente, né? A gente não entra no grupo. Senão você não tá fazendo parte. Exato. E aí, muitas vezes, a gente se adequa tanto pra gente se sentir aceito, quanto para evitar a dor da rejeição e do isolamento. Só que nesse processo, a gente acaba adotando determinadas posturas, muitas vezes, que vai contra os nossos valores. A gente acaba se anulando nesse processo eterno de agradar o outro a todo custo. Só piora quando a gente deixa o medo de rejeição falar mais alto. Eu tava voltando aqui nas perguntas, porque acho que algumas a gente meio que respondeu quando a gente foi conversando, que ficou muito interessante. Tudo que a gente vai construindo tá envolto pelo que a gente passou como rejeição. Até essa questão do trabalho, né? Eu gostaria de trazer uma reflexão. A gente sentir que não existe a possibilidade de verdade dos nossos colegas de trabalho nos respeitar pela nossa sexualidade ou identidade de gênero. Tá, mas é algo confirmado completamente ou é algo nosso? E aí eu sigo na reflexão. Porque como a gente falou antes, a nossa autoestima, o conceito que a gente tem de nós, da nossa capacidade, das nossas habilidades, vem através do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, desde o neném até hoje. E das mensagens que a gente recebe sobre nós e pessoas como nós que a gente se identifica. Então as pessoas do trabalho, elas te desrespeitaram de fato, elas têm uma postura LGBT-fóbica comigo, ou até onde a gente percebe, é algo nosso. Porque sim, existe preconceito, ok. E sim, temos isso na sociedade, porque ainda é estrutural. Mas será que não existe também esse conteúdo dentro da gente, como eu comentei da LGBTfobia internalizada, de além de ser uma mulher no mercado de trabalho, o que por si só já gera inseguranças profissionais e situações incômodas, mas uma mulher lésbica, uma mulher bissexual, ou um homem gay, um homem bi, uma pessoa trans, né? Então, quais crenças eu tenho a respeito de mim e de outras mulheres bi, outras pessoas LGBT no mercado de trabalho? Porque entra naquele povo LGBT, esse povo animado, não é responsável, não cumpre horário, não entrega prazo, tá só na folia. Então, eu tenho esse preconceito e aí eu já acho que não vou me respeitar e eu vou ser rejeitada no ambiente de trabalho. Já vi casos da pessoa se sabotar de nem ir na entrevista de emprego porque achou, pensava, acreditava que por ser LGBT ela não seria contratada. Eu já tive muitos receios, então, eu chegava lá e ficava tentando ou não falar sobre minha vida pessoal, que não gostava. Hoje em dia eu faço o caminho oposto, eu coloco a bandeirinha do arco-íris lá no LinkedIn, porque na verdade eu que não quero trabalhar num lugar homofóbico, então eu quero que já me vejam e já, talvez seja uma certa posição que atualmente eu consigo estar por tempo de trabalho e outras coisas que talvez sejam privilégios, né, ou
vantagens que eu tenho nesse sentido, mas hoje em dia eu que faço essa escolha. Antes eu tinha muito medo. Eu gostaria de trazer uma fala que uma amiga fez, uma live que a gente realizou sobre o mundo LGBT. A gente tem que cuidar também de evitar a todo custo ocupar espaços onde não tem outros LGBT, por não ter outros LGBT. Isso a gente pode expandir em relação ao machismo, feminismo, racismo e outros preconceitos. Quando a gente acaba dividindo muito entre eles e nós, e a gente evitando convívio com eles, a gente tira a oportunidade de trazer esclarecimento para outras pessoas. E quando a gente às vezes é muito enfático de chutar a porta, bater de frente, sem, eu vou entender o que está incomodando essa pessoa para tentar um discurso aqui mais didático, mas, né? A gente acaba empurrando essa pessoa e fortalecendo o preconceito que tem dentro dela. Então a gente tem sim que ocupar os espaços, independente de qual, para normalizar para muitos a nossa existência. Muitos que acham que não é normal, a gente tem que normalizar a nossa existência. Claro que cuidando e respeitando suas estratégias de sobrevivência também, né? E ninguém que é homem-bomba para sair se colocando em risco desse jeito, até onde você se sentir confortável para. A gente não vai trabalhar com um homem que é machista, gritando, sou machista! A gente não vai conseguir fazer ele mudar de ideia ou fazer ele abrir a mente. Mas por quê? Mas vamos conversar, né? Beleza. Porque às vezes é o fato da pessoa nunca ter convivido com LGBT, ou a pessoa LGBT que ela conheceu não tinha um caráter muito legal. Porque eu não sei se vocês sabem, qualquer ser humano pode não ter um caráter muito legal. Sim. A generalização aí que o povo pega. Teve um momento que você falou que a rejeição em si, ela não é um problema. Não lembro exatamente como você falou, mas mais ou menos assim. E aí eu queria até trazer um exemplo. Eu comentei. Então, se você, Letícia, me oferece para tomar um suco, e aí você fala, mas tem suco de laranja e limão. Eu vou escolher o limão, porque eu não gosto de suco de laranja, e quando eu tomo suco de laranja me faz mal. Então eu tô aqui rejeitando o suco de laranja, mas isso não significa que o suco de laranja é ruim, não presta, e que ninguém deveria beber. Mas porque eu não curto e não me faz bem, e eu prefiro o limão. Isso é o mesmo quando a gente convida alguém pra sair ou pra ficar, e essa pessoa diz, não tá afim, hoje não, né? Hoje não, paro, né? Mas aí você vê ela ficando com outra logo em seguida na balada, ou ela fica com um amigo teu, uma amiga tua, e aí vem um sentimento de rejeição. E às vezes mesmo sem saber que ela ficou com outra pessoa. Porque a gente quer ser escolhido, a gente quer agradar, a gente quer reafirmar a nossa existência. Mas a gente não pode depender do outro para afirmar, reafirmar ou validar a nossa existência, a nossa essência, as nossas características. Esse papel é nosso. Como eu falei, a gente tem que fazer isso, em primeiro lugar. Então, quando eu sei quem eu sou, como sou e minhas qualidades, se alguém me rejeita, eu vou conseguir elaborar isso. Eu vou conseguir olhar para essa situação de uma forma muito mais consciente, madura e com compaixão para mim. Eu não vou concluir que eu sou um lixo, eu não presto, porque eu sei que não é bem assim. Isso em todo, no trabalho, né? No início da minha carreira, qualquer pessoa que não queria fechar para fazer atendimento comigo, automaticamente pela insegurança profissional e outras N questões, nossa, eu sou muito ruim, eu preciso fazer isso e isso para melhorar. Senão eu nunca vou atender ninguém, eu nunca vou ser uma profissional de respeito. Ó, as crianças. Uma coisa muito importante na psicologia é, às vezes, um paciente fazer uma sessão e não voltar mais. E aí, se o profissional não está trabalhando nas suas questões, cara, isso acaba. Hoje, se uma pessoa faz uma sessão comigo e não quer voltar, eu vou avaliar se eu não fiz nada diretamente ou indiretamente para isso. Mas se eu identificar que não teve nada, qual que é a conclusão? Que eu sou ruim? Não. Que muita coisa ali, às vezes a resistência da pessoa que não quis voltar, às vezes não bateu o santo mesmo. Ela achou que pelas redes ia casar bem. Eu e ela, mas não dei muito bem, me senti muito bem, preferi outro profissional. Ou, enfim, N motivos. Mas eu não sei concluindo que eu fui rejeitada, eu não sou boa, que eu sou um lixo. Tudo bem, né? Ainda lido bem mais ou menos com a rejeição, pra ser bem sincero. Por exemplo, eu tenho um podcast, eu tenho que chamar as pessoas para participar. E pra mim, no começo disso, era o tempo todo assim, eu vou chamar, a pessoa não vai me responder, me odeia, odiou meu podcast. Depois eu fui bem dramática. Depois eu comecei a pensar, quando as pessoas me convidavam, era porque eu odiava? Não, às vezes eu não podia, às vezes eu estava cansada, às vezes eu não vi o convite. Eu tento muito fazer, para mim pelo menos funciona, esse tipo de exercício. Também quando estava voltando a sair na pandemia, antes eu chamava as pessoas mais, meus amigos, assim, eu não ficava tão frustrada. Eu estava chamando, se alguém falasse que não podia, eu ficava assim, não, me odeia, não gosta mais de mim. Tava sendo bem dramática, assim, nesse ponto, mas porque tava me doendo. Eu fazia o exercício de tipo assim, não, quando alguém me chama pra ir no lugar
e essa pessoa é minha amiga, eu não vou porque eu odeio ela? Não, né? Então não faz sentido. Às vezes eu vou porque eu não quero, porque eu não tô afim, ou porque tô cansada, ou porque eu tenho outra Tá coisa. legal. Comecei a fazer esse exercício e falei, por que que eu tô sempre pensando que quando as pessoas não me rejeitam é o pior cenário, mas eu tô, de certa forma, em outros momentos, rejeitando as pessoas também. E quase nenhum deles, a não ser, sei lá, uma tia chata minha, que realmente não quero ver ela, a maioria não é porque a coisa piora, é por coisas minhas, geralmente, ou por outros motivos. A gente tem essa tendência de achar que o mundo gira ao redor do nosso umbigo, né? E que tudo diz sobre nós. Mas assim, a gente não é tão especial assim. Então, esse exercício que você fez de pensar, mas se fosse o contrário, é um ótimo exercício de lidar com esses pensamentos. É um ótimo exercício. A gente tem que olhar para dentro de nós e tentar oferecer para nós aquilo que a gente mais sente falta, mas tentar oferecer com qualidade. Se você está com fome e você tem a opção de cozinhar uma comida caseira e pedir um iFood, sei lá, um fast food, qual dessas opções é mais saudável? Beleza, você vai prover alimento para o seu corpo que está com fome. Ok, você está provendo algo para você que você está demandando, não está esperando isso dos outros. Mas qual dessas opções, a longo prazo, é mais saudável para você? Tá fazendo sentido? Isso é autoestima, que é a base da saúde mental. A gente poderia ficar aqui mais umas 4 horas, que é o assunto que rende. Falei que ia ter muita coisa pra falar, né? Aborda muitas outras coisas. Muito bom. E aí, a gente não chegou nem na superfície, né? Tem muita coisa. Eu queria que a gente encaminhasse pro final, assim, e também depois todo mundo manda os comentários. Se acha que algum ponto que a gente deveria ter falado, a gente pode fazer um outro, né? Já estou aqui à disposição, encaixando na agenda, a gente faz quantos pior pessoas. Eu adorei, acho que você explica super bem, com certeza acho que todo mundo vai gostar. Queria te pedir para dar as indicações, se você tem alguma indicação para deixar para o povo aqui, e também deixar suas redes sociais, seus contatos e tudo. Bom, indicação, eu tinha separado 2, mas eu tenho tantos livros aqui em relação à saúde LGBT, eu vou passar só esses 2 a princípio, que foi o que eu consegui separar o nome. Eu separei o Autoestima para Homossexuais, do Cameron Harding. Já adianto que, se você é uma pessoa trans ou bissexual, esse livro também pode ser muito bom para você. Ele traz voltado para a questão lésbica e gay, pincela de vez em quando a questão da bissexualidade, mas os conceitos a gente consegue encaixar para pessoas trans, intersexo, porque ele traz essa fala da estrutura da sociedade, as mensagens que a gente recebe, conceito de autoestima. Olha, juro, é o livro que eu mais uso no meu trabalho, né? Até para fazer palestra, que está lindamente com 1 bilhão de marcações e post-its e grifos nele, está quase se desfazendo. E o Terapia Afirmativa, uma introdução à psicologia e à psicoterapia dirigida a gays, lésbicas e bissexuais, do Clécio Borges. De novo, o título não tem trans, intersexo, assexual e pan, mas sim, podem ler, porque os conceitos se encaixam também. Esse Terapia Afirmativa, nele que que eu encontrei, né, essa questão dos estágios da identidade LGBT, que eu tenho acesso faz muito tempo. E a terapia afirmativa é uma área da psicologia específica para LGBT. Então, para quem estiver procurando um psicólogo, uma psicóloga, vocês podem começar perguntando se essa pessoa faz uso da terapia afirmativa, da psicologia afirmativa, ou se ela conhece, ou se ela já leu, para você saber que ela tem saberes específicos. Inclusive, esse mês ainda, vou começar um curso específico sobre terapia afirmativa. Vou fazer outro curso em relação ao atendimento transdisciplinar de pessoas LGBT e uma pós-atendimento clínico para questões de gênero e sexualidade. Então, para quem for atender LGBT, né, psicólogo que atende LGBT, não precisa ser LGBT. E não basta querer atender LGBT, tem que estudar, porque tem questões específicas. Vocês têm que exigir isso do profissional que vai atender vocês, porque vocês merecem um bom atendimento. Eu não sabia desse termo, vou até procurar se a minha atualmente tem. Eu ia te falar que é uma ciência nova aqui no Brasil ainda. A maioria dos textos e conteúdos de pesquisa é em inglês, né? Affirmative Therapy. Eu tenho... é bilingual. Eu tenho alguns textos em inglês que eu acabei comprando, uns livros, e eu leio com aquele Google Lens, sabe? Que vai traduzindo simultâneo, para ter acesso a saberes que a gente não tem muito em português. Tanto que esse curso de terapia afirmativa que eu vou fazer é eu acho que é a Editora Afirmativa, que é um psicólogo cis-gay, que é doutor em psicologia, que ele está movimentando essa questão da terapia afirmativa aqui no Brasil.
E as minhas redes, eu tenho o Instagram, tenho o TikTok, que é @psicologa.jussaraprado. Tenho o LinkedIn também, mas assim, né? Tá meio lá perdido, quem me achar pode, né, adicionar. Mas as redes que eu mais alimento hoje são o Instagram e o TikTok. Eu tenho um canal no YouTube também. Gente, se vocês procurar psicólogo Jussara Prado e achar uma pessoa de cabelo azul, sou eu. Tô sempre postando conteúdos educativos em relação à saúde mental LGBT. Vira e mexe, tô fazendo live, né? Tanto que esse mês a gente vai fazer uma sobre libido, saúde mental, e uma sobre a visibilidade trans. Então, direto tenho esses conteúdos nas minhas redes. E tenho também uma lista no WhatsApp, que é uma lista de transmissão, que toda semana eu mando um áudio ou um conteúdo relacionado à saúde emocional. Então, ali as pessoas conseguem ter um contato direto comigo, de ouve o conteúdo, lê o conteúdo e vem tirar dúvida. Uma forma que eu achei de fazer na prática o que a minha profissão tem na teoria, que é a gente compartilhar os saberes da psicologia e da saúde mental. Adorei, eu vou entrar nessa lista. Tem canal do Telegram, também tem um monte de coisa. Eu espero que tenham gostado. Se alguém ficar com alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Sou uma pessoa bem acessível para falar. Às vezes eu posso demorar para responder, né? De vez em quando eu durmo, assim, trabalho e tal. Nada que comprometa a minha resposta. Mas agradeço, Letícia, também o convite. Foi maravilhoso. Eu que agradeço, foi incrível. Conteúdo precioso demais. Com certeza as pessoas vão gostar. Às vezes eu acabo de gravar um podcast, eu já sei quando o povo vai gostar. E esse é um desses, com certeza. Eu espero que gostem. E se não gostar, pau no cu dos prejudicados, né? Brincadeira. A gente lida com a rejeição de não gostar. Com certeza, sem problema. Lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores. Quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse apoia-se.se/sapajusta. E a partir de R$3 você escolhe o valor que gostaria de contribuir. Apresentação e pauta, Letícia Martins. Edição, Nária Lívia. O Sapa Justa faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasters. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa, onde comentamos sobre o episódio e muitas das ideias dos episódios que eu gravo aqui vêm de conversas de lá. Fora que o povo também me ajuda nas perguntas, nas pautas, e muitas das vezes a gente também desabafa, cria amizades, é muito gostoso. Eu vou deixar o link no corpo do episódio. Mas você também pode entrar no Telegram e procurar por Sapa Justa.